oração. Inácio, também chamado Teóforo, a Igreja de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, que está em Filadélfia, na Ásia, igreja que obteve misericórdia e foi consolidada na concórdia de Deus e repleta de inabalável alegria na paixão de nosso Senhor e em toda misericórdia, plenamente consciente da ressurreição dele. Eu a saúdo no sangue de Jesus Cristo, ela é minha alegria eterna e duradoura, sobretudo se os seus fiéis permanecerem unidos com o bispo, com os presbíteros e os diáconos que estão com ele, estabelecidos conforme o pensamento de Jesus Cristo, o qual, segundo sua própria vontade, os fortificou e confirmou com o seu Espírito Santo. Elogio ao bispo. Sei que o bispo, para servir a comunidade, não obteve o ministério por si mesmo, nem pelos homens, nem por vanglória, mas pelo amor de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Fiquei admirado com a bondade dele. Com seu silêncio, ele pode mais do que aqueles que falam coisas vãs. Ele está afinado aos mandamentos, como a cítara às cordas. Por isso minha alma felicita o conhecimento que ele tem em relação a Deus, sabendo que é virtuoso e perfeito. Felicito sua constância e calma, que são conformes com toda a bondade do Deus vivo. Fugir da heresia. Filhos da luz verdadeira, evitai as divisões e más doutrinas. Onde estiver o pastor, aí deveis segui-lo como ovelhas. De fato, muitos lobos se fazem dignos de fé, através de aliciamento mau, e cativam os que correm com Deus. Eles, porém, não terão lugar em vossa unidade. Afastai-vos das plantas más que Jesus Cristo não cultiva, porque elas não são plantação do Pai. Unidade na Eucaristia. Isso não significa que encontrei divisão entre vós, mas é uma seleção. Com efeito, todos aqueles que são de Deus e de Jesus Cristo, esses estão também com o bispo. Aqueles que, arrependendo-se, vierem para a unidade da Igreja, serão também de Deus, para que sejam vivos segundo Jesus Cristo. Não vos enganeis, meus irmãos, se alguém segue cismático, não herdará o reino de Deus. Se alguém caminha em conhecimentos estranhos, esse não participa da paixão. Preocupai-vos em participar de uma só Eucaristia, de fato, há uma só, carne de nosso Senhor Jesus Cristo, e um só cálice na unidade do seu sangue, um único altar, assim como um só bispo com o presbitério e os diáconos, meus companheiros de serviço. Desse modo que fizerdes, fazei-o segundo Deus. Fugir do judaísmo. Meus irmãos, transbordo de amor por vós e numa grande alegria procuro fortalecer-vos. Não eu, mas Jesus Cristo, acorrentado nele, temo bastante, pois ainda sou imperfeito. Entretanto, a vossa oração a Deus me tornará perfeito, a fim de que obtenha a herança recebida na misericórdia, refugiando-me no Evangelho, como na carne de Jesus e nos apóstolos, como também no presbitério da Igreja. Amemos os profetas, porque eles também anunciaram o Evangelho, esperaram nele e o aguardaram, crendo nele foram salvos. Permanecendo na unidade de Jesus Cristo, santos, dignos de amor e admiração, receberam o testemunho de Jesus Cristo e foram admitidos no Evangelho da nossa esperança comum. Se alguém vos interpreta o judaísmo, não o escuteis, porque é melhor ouvir o cristianismo de homem circuncidado do que o judaísmo de incircunciso. Se ambos não falam a respeito de Jesus Cristo, são para mim estelas e túmulos de mortos, sobre os quais estão escritos somente nomes de homens. Investidas contra a unidade. Fugi, portanto, dos maus artifícios
e dos enganos do príncipe deste mundo, para que não sejais atribulados pelo pensamento dele e não enfraqueçais no amor. Tornai-vos, porém, uma coisa só, um só coração indiviso. Dou graças ao meu Deus, porque estou com a consciência tranquila a vosso respeito, e porque ninguém pode se vangloriar, seja em público, seja em particular, de que eu tenha sido para ele de algum peso, no pouco ou no muito. A todos aqueles aos quais falei, desejo que não o tenham recebido em testemunho contra si mesmos. Alguns quiseram me enganar segundo a carne, mas não se engana o Espírito que vem de Deus. De fato, ele sabe de onde vem e para onde vai, e revela os segredos. Estando no meio de vós, gritei e disse em alta voz, uma voz de Deus: permanecei unidos ao bispo, ao presbitério e aos diáconos. Aqueles suspeitaram que eu disse isso porque previa a divisão de alguns, mas aquele pelo qual estou acorrentado é minha testemunha de que eu não o sabia através da carne. Foi o Espírito que me anunciou, dizendo, não façais nada sem o bispo. Guardai vosso corpo como templo de Deus. Amai a união, fugi das divisões. Sede imitadores de Jesus Cristo, como ele também o é do seu Pai. Fiz tudo o que está em mim como homem que age pela unidade. Deus não habita onde existe divisão e cólera. Todavia, a todos os que se arrependem, o Senhor perdoa, se se arrependem para a unidade de Deus e para o sinédrio do bispo. Creio na graça de Jesus Cristo que vos livrará de qualquer prisão. Exorto-vos a não fazer nada com espírito de rixa, mas segundo o ensinamento de Cristo. Eu escutei que alguns diziam, se eu não encontro nos arquivos, não creio no Evangelho. E quando eu lhes dizia que está escrito, respondiam-me que era preciso provar. Para mim, o arquivo é Jesus Cristo. Meus arquivos invioláveis são a sua cruz, sua morte, sua ressurreição e a fé que vem dele. É nisso que eu desejo ser justificado mediante vossas orações. Originalidade do Evangelho. Os sacerdotes também eram bons, especialmente o sumo sacerdote, a quem foi confiado o Santo dos Santos, e somente a ele foram confiados os segredos de Deus. Ele é a porta do Pai, pela qual entram Abraão, Isaque e Jacó, os profetas, os apóstolos e a igreja. Tudo isso para a unidade de Deus. O Evangelho, porém, tem algo mais especial. A vinda do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, sua paixão e ressurreição. De fato, os amados profetas o haviam anunciado, mas o Evangelho é a comunicação da incorruptibilidade. Tudo é igualmente bom se acreditardes no amor. Recomendações finais. Foi-me anunciado que, graças à vossa oração e à misericórdia que tendes em Cristo Jesus, a igreja de Antioquia da Síria está em paz. Como igreja de Deus, convém a vós eleger um diácono, para que eu vá até lá como mensageiro de Deus, a fim de me alegrar com aqueles que estão reunidos e glorificar o nome. Feliz em Jesus Cristo, aquele que for julgado digno de tal serviço, e vós também sereis glorificados. Para vós que o desejais, não será impossível fazê-lo pelo nome de Deus, assim como fizeram as igrejas mais próximas, algumas das quais enviaram seus bispos, outras seus presbíteros e diáconos. Quanto a Fílon, o diácono da Sicília, homem comprovado que agora me ajuda na palavra de Deus, com o réu Agatópodo, homem eleito que, tendo renunciado à vida, me acompanha desde a Síria. Eles vos dão testemunho. E eu agradeço a Deus, porque vós o recebestes, como o Senhor vos recebeu. Aqueles que não lhes prestaram honra possam ser perdoados pela graça de Jesus Cristo. Saúda-vos o amor dos irmãos que estão em Troade, de onde vos escrevo, por intermédio de Burro, enviado pelos Efésios e Esmirniotas, para me honrarem. Eles também serão honrados pelo Senhor Jesus Cristo, no qual eles esperam na carne, na alma e no espírito, na fé, no amor e na concórdia. Passai bem em Cristo Jesus, nossa esperança comum.